capítulo de número 8. Esse mês é o mês de outubro, né? E no mês de outubro, nós, reformados, comemoramos algo muito importante na nossa história, né? O que é que nós comemoramos em outubro? A Reforma Protestante. Nós temos que lembrar que o pontapé inicial, né? Lógico, depois dos pré-reformadores, foi Martinho Lutero, em 17 de outubro, 21, né? 31 de outubro, de 1517, eu confundi o ano. O início da Reforma Protestante. E neste mês nós lembramos isso, porque a Reforma Protestante, ela traz de volta a verdadeira doutrina. Ela quebra algemas espirituais que mantinham o povo numa escuridão, que mantinham o povo numa dependência espiritual da igreja, sim. Um entendimento incorreto sobre a Ecclesia Magister, né, da igreja que ensina, que ao invés de levar o povo à maturidade espiritual, levava esse povo a uma dependência espiritual. E Lutero, como disse o pastor Léo domingo passado, quando se depara com o livro de Romanos, né, pagando lá suas penitências, sofrendo por conta dos seus pecados, impotente diante da sua natureza caída, ele descobre Romanos 1, 16, 17, quando diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E estes reformadores iniciam um novo tempo na história da humanidade. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Vamos para o texto? Romanos, capítulo de número 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. E a palavra do Senhor assim nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que ela estava enferma pela carne. Isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Oremos. Querido Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelo resgate dela, nós te louvamos pela luz que brilhou, ó Deus, e resplandeceu. E hoje o teu povo, de tantas línguas, raças, povos, nações, podem ter esta palavra bendita em sua própria língua natal. E nós te louvamos porque o Senhor, através dos teus servos, fez isso. E nós te agradecemos porque temos neste país a liberdade de abrir este livro,
de ler este livro e de falarmos sobre este livro santo, que é a tua palavra. Ó Deus, mas sabemos também que o Senhor não precisa do homem para a pregação da palavra, mas aprove ao Senhor fazer desta forma. Então nós clamamos nesta hora, Deus, pela tua misericórdia. Não fale aqui o homem, mas fale o Senhor através desse livro santo. A ti, Senhor, em nome de Jesus, seja a honra, a glória e todo o louvor. Amém. Amém. Augusto, você consegue pôr a última estrofe do último hino que nós cantamos? Isso. O último cântico, a última estrofe. Por quê, queridos? A estrofe, não o coro, a estrofe. Aí. Cristo é a nossa vida. O motivo do nosso louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Queridos, quando o apóstolo escreve esse livro, ele está escrevendo no contexto do Império Romano, onde a injustiça social ela se proliferava, né? Ali havia uma política para manter aquele povo em paz, e para que eles conseguissem isso, eles distribuíam pão, eles distribuíam trigo, né? O império ele tinha uma grande renda, um grande poder econômico, e para que o povo não se revoltasse, porque todos eram escravos, para que o povo não se revoltasse, eles concediam pão ao povo, para que ninguém passasse fome. E eles entregavam o trigo para que as pessoas levassem, né? Quando nós dizemos pão, não é que saíam distribuindo pão, eles distribuíam trigo. E esse povo assim comia, e assim ficava debaixo desta autoridade. Mas ali também, aquele estado, eles mantinham a paz. E é interessante que a paz romana, a pax romana, era mantida através da força, era mantida através da violência, ou seja, qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de insubordinação, era reprimido violentamente e esmagado qualquer foco que causasse prejuízo ao Estado. E dessa forma havia segurança, ninguém ficava inseguro. E, para completar o coração das pessoas, eles distribuíam aquilo que nós chamamos de circo. Havia no Coliseu, havia em diversas cidades romanas, estádios, onde eles colocavam gladiadores lutando entre eles, ou lutando com feras, para que o povo se divertisse. E dessa forma eles formavam essa sociedade que nós chamamos de sociedade do pão e do circo, porque alienava-se esse povo, para que o povo seguisse ordens sem reclamar. Mas esse povo nem percebia, muitas vezes, que eles não eram considerados cidadãos, né? Nós vemos com espanto quando Paulo é preso, e lá em Jerusalém o centurião o puxa e vai já açoitar Paulo, e Paulo levanta a mão e diz assim para ele: é lícito a ti açoitar um cidadão romano, sem antes ele ser julgado? E o centurião imediatamente recua, não permite que toquem em Paulo, e o levam para outro lado esperando o julgamento. E aí o centurião diz para ele assim: como é que você conseguiu isso? Porque eu paguei uma fortuna para poder ser cidadão romano. E Paulo diz assim: pois eu sou de nascimento, né? Ou seja, só era romano quem nascia romano, ou quem comprava o direito de cidadania romano, por uma grande quantia. Esses tinham direito. O restante do povo era escravo, não cidadão. Queridos, onde que eu quero chegar com essas coisas de história? Nós, quando fomos resgatados por Cristo, quando fomos libertos do pecado pelo sangue de Jesus, e quando
tocados pelo Espírito, reconhecemos isso, nós somos mudados de categoria. Nós não somos mais escravos, mas nos tornamos cidadãos. Não de um reino humano, mas de um reino eterno. E como cidadãos desse reino, nós podemos, assim como lá no passado, assim como na nossa sociedade, cidadão tem direitos, tem deveres, cidadão influencia, assim também Deus espera de nós que, como cidadãos, nós também influenciemos este mundo no qual nós vivemos. Pois Ele morreu, a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. Hoje lá na classe de novos membros nós falávamos sobre o projeto de Deus, Efésios, quando Deus nos predestinou. Ou seja, cada um de nós aqui não é um acidente do acaso, não veio a este mundo por acaso e não nasceu por acaso, mas Deus concedeu a cada um de nós que fôssemos sal e luz nessa terra, que fôssemos luzeiros a ensinar a lei de Cristo nesse mundo que carece de graça. Sabe, às vezes nós confundimos e achamos que o mundo do Antigo Testamento não é o mundo do Novo Testamento, mas Jesus não veio revogar a lei, Ele veio cumprir a lei. E se você voltar lá um outro momento e olhar lá em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar o decálogo, os 10 mandamentos, e você vai entender que Deus não revogou nenhuma destas leis. Os princípios morais, éticos de Deus ainda continuam os mesmos. Em nenhuma parte do Novo Testamento você vai ver nenhuma contradição entre o que o Senhor mandou em Êxodo capítulo 20 para aquilo que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento. Mas a igreja, durante o período antes da reforma, ela entrou num processo de misticismo, um processo de ignorância e de cegueira espiritual, na qual ela se misturou com esse Estado romano que eu estava dizendo. Com aquele Estado que promovia o pão e o circo de forma a alienar as pessoas, de não perceber que aquilo lá custava muito caro. Sabe, quando os reformadores começaram o seu trabalho, não há nenhum deles que não pensou na igreja como instrumento de transformação social. Quando você vai lá para a história de Calvino, né, que foge da França e que chega lá na Suíça, em Genebra, e é recebido por Guilherme Farel. E nós temos, né, aquela história clássica, né, quando Farel o convida para ajudar, e ele diz, não, mas eu preciso ir para frente para continuar a reforma. Farel o amaldiçoa em nome de Cristo e diz, se você não fizer, que Deus te amaldiçoe. E Calvino, temendo a Deus, fala, nesses termos, ficamos aqui, né? E ele fica em Genebra, mas o que eu quero fazer não é uma exaltação à pessoa de Calvino, ele é um homem do seu tempo, com todos os defeitos e virtudes de homens daquele tempo, né? Tem seus pecados, tem seus defeitos, né? O JC João Calvino não é o JC Jesus Cristo, não podemos confundir. Mas como homem de Deus naquela cidade tem algumas coisas interessantes. Porque quando eles ali chegaram, pode aguardar que eu já vou para o texto, tá? Quando eles ali chegaram, Genebra estava envolvida numa miséria tremenda, né? Havia naquela cidade um declínio espiritual e moral jamais visto na história. As famílias estavam destruídas, os valores estavam destruídos, e a população estava na miséria. É interessante você falar isso da Suíça, né? É inconcebível para nós pensar uma coisa dessa, né? Mas nós estamos falando de 1521, 1525. Mas, naquele tempo, eles perceberam ali, havia um conselho na cidade, antes essa função era exercida pelo bispo, mas quando cai o poder da igreja romana ali naquela cidade, no lugar do poder episcopal é formado um conselho.
parecido com o nosso conselho presbiteriano, mas eram pessoas da sociedade que formavam esse conselho. E eles, quando percebem a miséria daquela cidade, eles começam a tomar algumas medidas. E a primeira delas é interessante, que eles pegam um convento que havia no local e transformam o convento num hospital, para atender as pessoas carentes. E aí eles começam a perceber e dizem assim, olha, o povo já não tem dinheiro. Onde é que eles gastam dinheiro? Ó, eles gastam nos bares e gastavam na jogatina, né? Tinha um problema grave de jogatina lá na cidade de Genebra. Qual é a ideia do conselho? Simples. Proíbe a jogatina, proíbe os bares, não proibiram totalmente não, viu? Era proibido vender bebida no domingo e nos horários de culto. Mas você fala assim, por que eles faziam isso, né? Ah, também proibiram dança de rua, eles tinham lá uma espécie de carnaval, que o povo vivia na farra. O que eles perceberam? Que a falta de moral que aquele povo vivia, qualquer semelhança com o Brasil dos nossos dias é mera coincidência. A falta de decência, a falta de moral e a falta de compromisso com a família estava levando aquele povo à miséria. E levou aquele povo à miséria. E aí eles têm essa ideia, né? Ó, então está proibido os bailes de rua, está proibido. É interessante que isso gerou revolta. Teve uma revolta em Genebra. Teve uma revolta, porque ninguém aceita que outra pessoa normatize a sua própria vida, né? Os reformadores estavam cheios de boa vontade, não é assim? Mas onde é que eles erraram, né? Nós não erraram em tudo, né? Nós vemos que o legado de Calvino, nós temos a Universidade de Genebra, né? Nós temos uma Suíça que é um dos países mais prósperos do mundo, né? E todas as nações que abraçaram o calvinismo se tornaram extremamente prósperas. Por quê? Ele disse, vida tem que ser regrada, tem que ser simples e tem que ser com muito trabalho. Bom, qualquer nação que abraçar isso vai desenvolver, né? Mas veja bem, quando eles tentaram isso, nós temos que lembrar o tempo que eles estão vivendo, né? A religião era oficial do Estado. Então, Genebra abraçou o protestantismo. Logo, todo mundo era reformado, não tinha negócio de católico, não. Se o Estado era protestante, todo mundo era protestante. Tanto que era obrigado a comparecer no culto no domingo. Todos tinham que comparecer. Mas veja bem, onde é que eles erraram? Eles tentaram transformar o homem de fora para dentro. Quando a palavra de Deus diz que a transformação tem que ser de dentro para fora. Queridos, por que nós temos que pensar isso? Porque é um movimento, e no Brasil não é diferente, que tenta fazer da igreja um instrumento militante, socialmente falando. Deus não mandou nenhum teólogo virar ativista político, nem ativista social. Mas a transformação que a Igreja de Cristo traz é uma transformação que não é coletiva. Ela é individual. Ela se torna coletiva quando o conjunto de cristãos começa a influenciar o mundo. Lá aconteceu isso, apesar dos erros de Calvino no início, dos erros de Farel, né? Aconteceu isso. Por quê? Porque a sociedade foi impactada por essa nova doutrina, que pregava não mais uma dependência espiritual, mas uma liberdade espiritual. Quando eles pegaram o livro santo e o traduziram em suas línguas vernáculos e deram esse livro na mão do povo, porque a lei de Deus é o que produz desenvolvimento. A lei de Deus é o que produz justiça, inclusive a justiça social. Não há e não haverá bem no mundo sem Cristo no centro. É impossível que uma nação se desenvolva se Jesus Cristo não for o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o inverso é verdadeiro. Infeliz é a nação onde Deus não é o Senhor. O momento que nós vivemos é o momento de confrontar o nosso coração com a palavra de Deus. Talvez
nós temos buscado a justiça social, e como cristãos, nós devemos buscar. É incoerente um cristão que não queira o bem comum. É incoerente um cristão que não pense um pouco além de si mesmo, que não olhe para o outro e não consiga ver na outra pessoa a imagem de Deus. Então, esse objetivo nós devemos sim buscar, mas nós devemos entender como é que isso acontece. E é isso que eu quero meditar com você nessa noite. O verso 1, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembra quem era cidadão romano lá? Quem nascia ou pagava uma grande quantia, não era para todos. Mas olha como que é a graça de Deus. Para ser um cidadão do céu, para ser um cidadão desse reino, você necessita só de uma coisa. Só da graça de Cristo Jesus. Ele te dá isso. Você não precisa pagar. Ele te concede isso. Ele simplesmente te doa. Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Você vai ouvir muito isso aqui durante toda a sua vida, que é para nunca mais esquecer. Não é assim, pastor Léo? Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Paulo, ele faz uma referência interessante aqui. Ele diz assim: agora, pois. Por quê? Porque ele vinha falando do pecado, ele vinha falando da alienação, ele vinha falando da miséria humana, mas aí ele apresenta um novo jeito de ver a vida. Um cidadão do céu, ele é livre, ele não precisa dessa tutela absurda que às vezes querem colocar sobre os povos. Queridos, presta atenção, em nome de Jesus, presta atenção, não negocie a tua liberdade, não negocie a tua liberdade. Jesus te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, e isso custou caro. Não negue Jesus. O mundo não vai melhorar sem Jesus. Sabe, às vezes a gente vê teorias muito bonitas, teorias muito elaboradas, mas começa a olhar isso sob os olhos de Cristo. Começa a olhar essas coisas na ótica de Jesus Cristo. Às vezes nós dizemos assim, né? Olha, o socialismo é a solução. Queridos, eu fui marxista dos 14 até os 29 anos de idade. Isso é mentira. Isso é mentira. Olha para as nações onde isso se materializou. Não na plenitude, tá? É certo que o comunismo jamais foi implantado. Ele nunca passou da ditadura do proletariado. Mas presta atenção nos países onde que isso foi adotado, ainda que minimamente. Cristo não tem lugar naquelas sociedades. Cristo não tem lugar naquela estrutura. E você acha mesmo que isso vai funcionar? Você acha que uma nação que proíbe a leitura do livro santo, você acha que uma nação que manda fechar as portas das igrejas vai se desenvolver? Você acha que ali haverá justiça, onde a justiça divina não é aceita? O cidadão do céu, ele tem a lei moral de Deus dentro do seu coração. Você acha que os 10 mandamentos contraria alguma lei humana? Já parou para pensar nisso? Hã? Você consegue, doutora Bernadette, consegue ver alguma incoerência com a lei de Deus, com aquilo que os homens tentam fazer? Não, sabe por quê? Porque Deus é excelso, porque Deus é sublime, porque Deus é a sabedoria infinita, e jamais haverá conhecimento humano que possa se sobrepor ao que Deus deixou. Agora, muitas vezes também isso acontece porque a igreja não tem vivido a vida que Deus mandou viver. Como cidadão do céu, você é livre. Calvino e Farel, eles foram sinceros, foram personagens históricos muito importantes para a igreja e para a sociedade. Eles foram homens do seu tempo, sim, mas que influenciaram a sociedade para o bem.
Mas eles erraram numa coisa. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, nos diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Calvino, que era um homem de fé, esqueceu disso aqui. Porque se o ser humano não for movido pela fé em Cristo, ele não vai melhorar. Entra governo, sai governo, muda a doutrina, entra a doutrina, muda a filosofia, entra a filosofia, mas tem um probleminha, o ser humano é o mesmo. Troca-se a liderança, mas o homem é o mesmo. Sabe, às vezes nós queremos mudar as coisas, mas nós não queremos que Deus mude o nosso coração. E nós nos escondemos atrás de uma hipocrisia, nós nos escondemos atrás de uma roupagem que parece boa, e nem nos damos conta de que muitas vezes estamos abraçando doutrinas de Satanás. Queridos, a mudança tem que vir de dentro para fora. A igreja vai influenciar sim a sociedade. Não que ela vai salvar a sociedade, tá, queridos? Esse mundo está destinado ao fogo. E é isso que vai acontecer, porque assim disse Jesus. Passará céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O mundo está destinado ao fogo, mas os filhos de Deus têm neles o poder de influenciar o mundo na doutrina de Cristo, não na doutrina humana. O cidadão do céu é livre. Você é livre. Não negocie tua liberdade. Nem moral, nem espiritual, nem cívica. Não negocie tua liberdade. Nós não temos em nossa igreja, graças a Deus, excomunhão permanente. Temos? Sabe qual é a razão? É que cada um dos irmãos tem direito de pensar aquilo que quiserem. Cada um dos irmãos tem o direito de discutir aquilo que quiserem. Porque é Deus que faz em nós tanto o querer como o executar. Agora, enquanto eu não entendo isso, eu continuo lutando. Eu continuo sendo movido pelo engano. Romanos capítulo 3, 24. Achou aí? Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? O que Calvino esqueceu. Que o ser humano não ia melhorar por causa de algumas leis. Sabe, no nosso país tem algo interessante, né? Quando acontece uma tragédia, nós fazemos uma lei nova. Coitado dos advogados, né? É só acontecer alguma coisa, nós fazemos uma lei nova, né? Às vezes nós nem percebemos que aquela lei já existia. Esses dias eu vi um caso de um advogado que ele ganhou uma causa com a lei de 1880, não sei quanto, sabe? Ele descobriu aquilo para fundamentar um negócio. E aquela lei não estava revogada. Gente, o problema não são as leis. O problema são os homens. Nós temos um código de leis fabuloso no Brasil. Nossa lei é muito boa. O que falta é aplicá-la. O que falta é que ela seja cumprida. Sabe, mas aí, né, no calor das movimentações, nós fazemos uma lei nova e achamos que um decreto vai mudar alguma coisa. Não vai, porque o que precisa mudar é o ser humano. E como filhos de Deus, nós somos livres para fazer essa mudança no outro? Não, em nós. Em nós. Enquanto nós não mudarmos a forma de ver o mundo, nada vai mudar. As ideias de Calvino em Genebra eram muito boas. Ele esqueceu só de uma coisa, que o ser humano é o mesmo. Né? Tanto faz ser católico ou protestante, ele é mau. Ele é mau, ele é inclinado ao mal. Ele precisa de Cristo renovando o seu coração todos os dias.
ele precisa se despir de si mesmo. Isso é a verdadeira liberdade. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 7, Paulo vai nos falar disso. O cântico do servo, no capítulo 2, vai falar do exemplo de Cristo Jesus. Ser livre é não precisar provar, mas ser livre, como cidadão do céu, é assumir a tua cidadania. Gente, chega de se calar. O cristão precisa ter posições. E as nossas posições não são nossas. São as posições que a palavra de Deus nos traz. Mas vão te chamar de ignorante. Que bom. Louvado seja Deus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não negocie a palavra de Deus. Ser cidadão do céu, ter a liberdade em Cristo, é ser escravo de Cristo. O mandamento do Senhor jamais será penoso. Nós somos livres. E livres, nós influenciaremos o mundo. Mas ele continua. E no verso 5, ele vai dizer assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas para a carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quando nós pensamos sobre o cristão e a sociedade, e Calvino pensou muito nisso, né? Inevitavelmente nós vamos ver que o problema não é a lei de Deus. O problema é o coração dos seres humanos que agem sem Deus. Quanto mais sem Deus uma pessoa for, mais egoísta ela vai ser. No final do verso 4, antes de entrar aí no 5, o apóstolo diz assim: que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ser um cidadão do céu é ser livre, mas ser um cidadão do céu é estar unido com Cristo. Em Cristo, por Cristo e com Cristo. Entende isso? Você jamais vai fazer nada de bom se você estiver andando na sua carne. Sabe por quê? Você já viu mesmo naquelas pessoas que aparentemente fazem alguma coisa? Você já parou para pensar no tamanho da arrogância que muitos deles têm? Que se acham donos do destino? No Brasil nós temos muito isso, né? E o povo brasileiro precisa se libertar disso. De achar que outra pessoa vai mover as coisas, vai salvar as coisas. Querido, só há um que salva. É Cristo Jesus. Só há um que transforma. É Cristo Jesus. Só há um que muda as coisas. É Cristo Jesus. Seja em nossa vida individual, seja em nossa vida coletiva. Mas ele nos mostra, né, o que é ser unido a Cristo. Abre comigo em Gálatas. Achou aí? Verso 16. Capítulo 5, verso 16. Achou? Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso. Você percebe que o nosso querer é contrário a Deus? Quando nós andamos por nossa vontade, quando nós andamos por nossa intelectualidade, quando nós andamos pelo julgamento da nossa mente, na verdade nós nos achamos combatendo contra Deus, como diz Gamaliel, como diz Nicodemos. Quando nós nos deixamos ser influenciados pelo nosso coração, o que nós conseguimos é andar na carne, é andar fora do Espírito.
Mas aí ele continua, né, e diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E depois ele faz aquela célebre, né, comparação em que são atos da carne e o que são atos do Espírito. Irmãos, estar na carne, verso 8, nos faz inimigos de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, por mais bonzinho que você acha que você é. Se você estiver movido pela sua carne, você não pode agradar a Deus. É simples assim. Mas, como é que eu faço, né? Ele diz assim no verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não está ligado a Cristo, sinto muito, você não é cidadão do céu. Você continua morto em seus delitos e pecados. Você precisa da ressurreição. O poder da ressurreição só vem sobre aquele que confessa Jesus. A sociedade muda, sim, a partir de você. Onde Deus te colocou, não é mudando o outro, é mudando você. Não é esperando que o outro mude, é você mudando. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, nos diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você encontrou alguma coisa mais sábia no universo do que a mente de Cristo? E você acha que a sociedade vai mudar sem Cristo? Não vai mudar. Não vai mudar. Vai ser a mesma coisa. A sociedade só vai mudar quando a mente de Cristo estiver impregnada nas pessoas. A sociedade só vai mudar quando Cristo for Senhor. Caso contrário, o que nós veremos é injustiça mais injustiça. E sabe-se lá ainda, se não perseguição da igreja. Pastor, do que você está falando? Estou falando do que acontece no mundo. Você não precisa ir muito longe, não. Mantenha contato com o nosso irmão Daniel Calci. Mantenha contato com o Ricardo, com a Angel. Você vai saber o que acontece nos outros países. Porque aquilo que parece tão bonito, quando você vai lá, não é bonito, não. Aquilo que parece tão liberdade, de liberdade não tem nada. Satanás, ele se transveste em anjo de luz. Satanás apresenta coisas que parecem boas, mas que no fundo são rebelião contra Deus. Isso jamais vai trazer o bem da humanidade. Mas o verso 11, 10, e eu já estou encerrando, ele diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Um cidadão do céu é livre. Um cidadão do céu é unido a Cristo Jesus. E um cidadão do céu vive em Cristo. É por isso que ele fala dessa vivificação. O que é isso, irmãos? Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo diz assim: portanto, não sou eu quem vive, mas Cristo
veja bem, isso não vem pela nossa força. Isso vem pela graça de Deus. Paulo vai dizer assim, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia o mal, não faça mais. Mas isso não vem de forma automática, né? Foi ontem? Sábado. Eu ouvi uma ministração e o pastor dizia assim, usando o livro de Efésios, quando fala esforçando-vos, ele diz assim, esforçar não é negar a graça, mas é caminhar na direção de Deus. Agora, quando ele fala dessa morte, dessa vida, nós temos que lembrar que Cristo já nos vivificou. É isso que diz Efésios capítulo 2. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 11, ele mostra bem claro que quanto mais nós morremos, mais nós vivemos. Quanto mais entregues a Cristo, mais vivo nós estamos. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Mas aquele que ganhar a sua vida, parafraseando, sem mim, perdê-la-á. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos luz e sal nessa terra. Mas nós precisamos entender que não podemos negociar nossa liberdade em Cristo. Nós temos que entender que não vamos fazer nada de bom se não estivermos ligados a Cristo. E nós não faremos nada, se a vida de Cristo não for a nossa vida. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Eu queria que você abrisse, para a gente encerrar, em Êxodo capítulo 20. Você quer ser cidadão do céu? Ninguém quer. Você quer ser cidadão do céu? Amém. Você já é cidadão do céu? Amém. Já é. Já é. Você foi salvo por Cristo. Você já é cidadão do céu. Você já é cidadão de um reino que é eterno. Queridos, às vezes nós não paramos para pensar no privilégio que é isso. Você não morre. E quem não tem Cristo? Já está morto. É isso que diz a palavra de Deus. Ah, mas era tão bonzinho. Já está morto. Mas era bonzinho. O inferno está cheio de gente bonzinho. Não é assim que funciona Deus. A menos que você rasgue a Bíblia, né, e mude toda a doutrina. Agora, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é isso que ela diz. Agora, veja bem, Êxodo capítulo 20. Você é cidadão do céu? Você crê que essa palavra é a palavra de Deus? Então isso aqui é mandamento para você. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você é livre. Não terás outros deuses diante de mim. Sejam quaisquer tipo de deuses. O que é um Deus? Aquilo que ocupa o centro da tua vida. Isso é um Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tem tanta gente que fala que ama a Deus, né? Já viu isso? Tantas pessoas declaram, eu amo a Deus, mas o pastor Léo falou disso semana passada aqui. Amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. Se você não cumpre, você não ama, não. João deixa bem claro isso, né? Mas aí ele continua, e aí ele fala dos mandamentos, né? Porque até aqui, ele fala de forma geral. Mas daqui para frente ele diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente quando tomar o seu nome em vão.
lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, nem das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lembrando que sabate é descanso. E daí ele continua: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Joga os idosos na rua? Não é isso que ele está dizendo, né? Se todos cumprissem o mandamento, precisaria de muito asilo? Nenhum. Não precisaria. Mas tem asilo, e cada vez mais tem. Por quê? Porque o amor de Deus não está no mundo. Porque o homem continua o mesmo. Não matarás. Não matarás. Numa tradução mais literal é não assassinarás. No entanto, a vida na nossa sociedade não vale nada. Hoje, no nosso país, uma pessoa se complica muito mais quando mata um animal do que quando mata um ser humano. As pessoas saem às ruas, nas passeatas, dizendo que podem matar inocentes no ventre de uma mãe. E ninguém liga para isso. E ninguém se importa. Mas o mandamento de Deus, que é justo, santo e verdadeiro, diz: não matarás. Verso 14: não adulterarás. Alguns dias eu via na Globo News um grupo de filósofos falando, né, sobre a monogamia e a poligamia. E uma das cientistas que estavam ali no debate disse assim: a poligamia é natural. E o ser humano precisa se acostumar a isso. Eu não conheço tudo que ela estudou, mas só isso aqui para mim já basta. Não adulterarás. Aí as pessoas dizem assim: mas e como que fica os homens da Bíblia que tinham várias mulheres? Adultério. Deus não esconde pecado. Deus nunca concordou com aquilo. Ou você nunca leu Gênesis capítulo 2, verso 24. Quando Jesus questionado sobre isso, ele disse assim: no princípio não é assim. Ou seja, aquilo que eu criei não é assim. Mas por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Não adulterarás. E temos que lembrar como é que Jesus expandiu isso aqui lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. O não matarás também. Ele continua e diz: não furtarás. Mas hoje a gente tem um conceito: ele rouba, mas faz. Não é assim que a gente fala? A gente ouve. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Nós temos o ex-governador do Rio de Janeiro que ele era tão ladrão que ele roubava a propina da propina. Gente, que mundo nós estamos? A lei de Deus é perfeita. Olha os males que causa ao mundo não obedecer à lei de Deus. E o que eu quero te chamar a atenção é justamente nisso. Como cidadão desse reino, você prometeu, você jurou obediência a essa lei santa. Que às vezes nós nos preocupamos tanto com a lei dos homens, não preocupamos? Você põe o cinto, né? Vê o guarda municipal, você esquece o cinto, já puxa o cinto. Não é assim? Você está preocupado com a lei humana, mas com a lei de Deus ninguém se preocupa. Cidadão do céu se preocupa com essa lei, em primeiro lugar. Não que você vai não se preocupar com as outras, tá? Não furtarás. E ele não está falando do valor não, tá?
Não está falando o valor. Tanto faz pouco ou muito. Pecado é pecado. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas a mentira faz parte da vida de todo mundo. E nós somos tão hipócritas que a gente diz assim, não, mas é uma mentirinha branca. Né? Só nisso já tem outro pecado, né? Que é o do preconceito. Mas você percebe como que Satanás ele vai nos envolvendo num ardil, e a igreja que é santa e que é para manifestar a verdade, ela vai se perdendo nisso. E ela começa a aceitar práticas que são práticas satânicas, que são práticas do inferno. E daí esperamos que a sociedade mude? Não vai mudar. Deixa de ser inocente. Enquanto a mudança não começar no nosso coração, não vai mudar. Aí o verso 17, ele diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Mas a nossa vaidade deixa a gente fazer isso? Ontem, o pastor que ministrava o nosso coração ontem lá no encontro, ele falava sobre este processo, né, de atividades e mais atividades, e por que trabalhamos dia e noite, e por que buscamos um monte de coisa que não vamos usar, né? E aí ele falava assim, hoje a sociedade é assim, você compra lá um carro de 20 mil e você fica muito feliz, né? Mas passados 15 dias, você olha para aquele de 20 e fala, não é tão bom. Eu queria aquele de 30. E daí você trabalha mais e compra o de 30. Mas passado um ano, aquele também não é bom. E você quer o de 50. E daí você vai num processo, numa loucura desenfreada, e quando você vê, você já está morrendo. A vida passou, e você gastou ela, como diz Salomão, correndo atrás do vento. Vaidade, tudo é vaidade. Queridos, você percebe que aqui no Êxodo do capítulo 20, não há nada que contraria a sociedade? Mas você percebe que a sociedade contraria a lei de Deus? Quando você pensar nos reformadores, e esse mês é o mês para isso, é o mês da reforma, e sociedade, lembre-se o seguinte, que reforma não é inventar doutrina nova. Reforma é voltar para a doutrina antiga, que é a doutrina bíblica. Igreja reformada, sempre se reformando, é aquela igreja que busca cada dia voltar para a palavra de Deus. Nós vivemos um período de muita turbulência no nosso país. Não entra nessa não. Esse país só vai mudar quando nós mudarmos. Não se omita. Aquilo que é contra a palavra de Deus é contra nós. Se você é cidadão do céu, aquilo que contraria a palavra de Deus nos contraria. E não tem nada de bom para nação nenhuma se Cristo não estiver nela. Se a palavra de Deus não estiver nela. Você é cidadão do céu, livre, unido a Cristo, mas é chamado para viver Cristo. E viver Cristo é obedecer os seus mandamentos. Que o Senhor assim nos abençoe. Que Ele nos traga misericórdia e que Ele tenha misericórdia desse país onde nós vivemos. Vamos orar? Senhor amado, nós te louvamos, Deus, porque a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia estão sobre a nossa vida. Ainda que nós não entendamos plenamente os teus caminhos, ainda que nós não tenhamos nos conformado plenamente à tua palavra, a tua misericórdia jamais se aparta de nós. Mas nós queremos um pouco mais da vida de Cristo em nossa vida, Pai. E é por isso que nós pedimos que o Senhor nos capacite a viver o teu evangelho plenamente. Não permita, Deus, que o nosso coração humano, corrupto, imperfeito, venha negociar os valores da tua palavra.
Ela é, Deus, a nossa regra de fé e prática, e nós queremos a cada dia praticar esta palavra. Não permita, Deus, que nós nos deixemos subjugar por qualquer coisa, porque nós fomos libertos em Cristo, e isso custou caro para Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a entender a nossa ligação com Ele, e que quando nós o desonramos ao Senhor. E tem misericórdia de nós, ó Deus, para que possamos viver a vida de Jesus nessa terra. Seguir os seus passos, seguir, ó Deus, a sua orientação. Ó Deus, nós oramos assim, pedindo também, ó Deus, pelos teus filhos durante essa semana que se inicia. Ó Deus, cada um dos irmãos aqui, cada um dos teus filhos aqui tem as suas lutas, as suas dificuldades pessoais, e nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do sustento que vem da tua mão, e precisamos da paz que Jesus prometeu que excede o entendimento. Derrama dessa paz, ó Deus, sobre o teu povo, derrama do cuidado do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui. E que possamos, ó Deus, sentir o toque do teu Espírito desde o acordar até ao nos recolhermos para a noite. Ajuda-nos nessa semana, Deus, a glorificarmos o teu nome com as nossas palavras e com as nossas ações. Ajuda-nos a tomar posição, ó Deus, como cidadãos do reino e mostrar, ó Deus, que jamais negociaremos isso. Dentro da ordem, dentro da santidade, dentro do teu amor. Assim nós oramos em Cristo Jesus, o Senhor. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém.